Fala galera, tudo bem? Hoje a gente acompanha os principais acontecimentos do segundo dia do julgamento no STF contra Jair Bolsonaro e aliados, de forma clara, neutra, direto ao ponto e com bastante ritmo para você seguir até o final. Nesta quarta-feira, o STF voltou a reunir a primeira turma para ouvir as sustentações orais das defesas de 4 dos réus: o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o general Walter Braga Neto. As sessões vão prosseguir nos próximos dias, começando com o voto do relator, Alexandre de Moraes. No matutino, o relator leu o relatório da ação penal, documento que sintetiza todo o trâmite da investigação, desde a abertura até as alegações finais, e reafirmou a independência do judiciário frente a qualquer tipo de pressão externa ou interna. A defesa de Heleno argumentou que o general se afastou de Bolsonaro na etapa final do mandato, minimizando qualquer vínculo com supostas articulações golpistas. Já no caso de Bolsonaro, o advogado Celso Vilardi defendeu que ele foi arrastado para a investigação, sem provas concretas de comando ou liderança sobre a trama. Também questionou a delação do tenente-coronel Mauro Cid, sugerindo inconsistências nas versões apresentadas. Paulo Sérgio Nogueira teve defesa baseada no argumento de que tentou dissuadir Bolsonaro, com intenções de mitigar tensões institucionais. Já a argumentação do advogado de Braga Neto ressaltou possíveis contradições no depoimento de Cid, incluindo alegações sobre reunião com promessas de dinheiro e plano para assassinato, mas sem consistência cronológica. A sessão foi suspensa por volta de 12h50 e deverá ser retomada na próxima terça-feira, quando começa a fase de votação. As penas previstas somam mais de 30 anos de prisão, dependendo da condenação. Hoje a pauta avançou no Supremo e as defesas trouxeram argumentos surpreendentes. O advogado de Braga Neto contestou duramente a colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, apontando mudanças de versão, ausência de testemunhas que confirmassem os encontros relatados e inconsistências cronológicas. Tudo isso para tentar desqualificar as acusações. Já no discurso de Paulo Sérgio Nogueira, a defesa ressaltou que sua atuação durante a crise institucional foi para conter excessos e incentivar soluções dentro da legalidade. No caso de Augusto Heleno, o advogado destacou distância política entre ele e Bolsonaro na reta final do mandato e contestou a validade das anotações encontradas em sua residência, alegando que eram fragmentos desconexos, sem caráter decisório. Já a defesa de Bolsonaro insistiu que não há evidência direta vinculando o ex-presidente à direção de qualquer plano ilegal. Para os advogados, ele foi arrastado para o processo, sem comprovação de liderança ou intenção de golpe. A expectativa recai agora sobre o voto inicial do relator, Alexandre de Moraes, seguido dos demais ministros da primeira turma. 3 votos são suficientes para definir o destino dos réus. Enquanto isso, especialistas reforçam que o processo exige fundamentação robusta e imparcialidade máxima, e que o desfecho técnico do caso será decisivo para a história do judiciário brasileiro. Depois das sustentações, o tribunal deve se debruçar sobre preliminares. É a chance de discutir nulidades, delações, prazos e pedidos de provas. A decisão técnica sobre isso pode impactar no tempo total do julgamento e na estratégia de defesa. Uma parte crucial é a consistência das provas entregues por delatores, especialmente Mauro Cid. As defesas alegam falta de testemunhas, inconsistências de depoimentos e ausência de documentos que comprovem suas falas. Enquanto isso, fora do tribunal, o julgamento repercutiu internacionalmente. A imprensa estrangeira destacou que é a primeira vez, no Brasil moderno, que um ex-presidente e militares de alta patente respondem por um suposto golpe. A data do veredito ainda não foi divulgada, mas há previsão de que ele ocorra até o dia 12 de setembro. O STF também foi apontado como sinal de independência institucional ao seguir o rito sem ceder a pressões. Do lado das defesas, Celso Vilardi insistiu que não há evidência de golpe, reforçando que Bolsonaro conduziu a transição do poder após 2022 e que planejamento não é execução. Se não houve ato concreto, não pode haver condenação, segundo ele. Esse julgamento já impacta a percepção do país no mundo e reacende debates sobre governabilidade, limites do poder e legado das instituições democráticas. Mas dentro do STF, tudo segue o trâmite jurídico, protocolos estabelecidos, provas e garantias processuais que devem fundamentar qualquer decisão.
O clima na sessão foi de tensão controlada. Ministros ouviram atentamente cada sustentação, enquanto as defesas insistiam em dois pontos centrais: a falta de provas diretas e a fragilidade de delações premiadas. Essa linha de ataque foi estratégica. Quanto maior a dúvida sobre a confiabilidade do material, mais difícil fica consolidar uma condenação. Outro aspecto ressaltado foi a tentativa de individualizar condutas. Cada advogado procurou mostrar que seu cliente não liderou, não planejou nem participou ativamente de atos de ruptura. Enquanto os representantes buscavam convencer, a expectativa aumentava em torno da posição do relator. Moraes foi firme ao ler o relatório e sinalizou que não vai admitir ataques pessoais, seja contra ministros, seja contra testemunhas. Ele frisou que o processo não é político, mas jurídico, e que provas colhidas durante a investigação serão analisadas de forma objetiva. Nos bastidores, a pausa até a próxima semana abriu espaço para análises e projeções. Alguns especialistas acreditam que as defesas conseguiram plantar dúvidas relevantes, outros avaliam que a acusação ainda mantém vantagem. A repercussão foi imediata, com veículos nacionais e internacionais dando destaque para os embates em plenário e para a singularidade do caso brasileiro. Agora, a pergunta que fica é: qual será a tendência dos votos? A partir da próxima semana, cada ministro terá de se posicionar até formar maioria. Dependendo do resultado, pode haver condenações pesadas, absolvições parciais ou até divergências que abram caminho para recursos. E enquanto aguardamos, é fundamental compreender que estamos diante de um processo que vai muito além de personagens individuais. O que está em jogo é a relação entre instituições, o respeito às regras democráticas e a confiança da sociedade na justiça. Independentemente da decisão final, esse julgamento já entrou para a história como um divisor de águas. Galera, esse foi o fechamento da nossa cobertura especial. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma atualização sobre os próximos capítulos desse caso, que ainda promete muitas viradas todas. Escreve aí nos comentários o que você acha que vai acontecer: condenação, absolvição parcial ou virada inesperada. Quero ver sua opinião.